Olá, vim aqui também um pouquinho compartilhado que tem sido inspiração para mim nesses dias de confinamento, de quarentena. Tenho visto amigos usando esse espaço para darem mensagens que alimentam a nossa fé, a nossa esperança, a nossa paz. Acho que a gente tem que ocupar esse espaço sim, porque quando a gente rola ali o feed, a maioria maciça das notícias são, né, sobre a situação grave que a gente está vivendo. Acho que todos já entenderam quão grave é esse momento que a gente está passando, que o mundo todo está passando. Então, eu acho que a gente precisa contrabalancear com notícias que alimentam a fé, a esperança, a paz. E isso que eu quero fazer aqui, compartilhando 3 textos que no momento aqui de oração, em casa, nesses dias, ora sozinha, ora com os filhos, o Espírito Santo trouxe à memória. Eu acho que, assim como me alimentou, pode alimentar você também. O primeiro texto é Gênesis 18. Tem uma tradução muito bonita que fala desse trecho, né? Deus falando: será que eu não vou compartilhar com meu amigo Abraão os meus planos? E Deus então compartilha com Abraão os seus planos de destruição de Sodoma e Gomorra, né? Repito, está lá em Gênesis 18. Ele compartilha com Abraão, ele fala: olha, a medida, é um termo usado no Velho Testamento, chegou na medida. O que eu podia, né, suportar, o que eu podia ter tido de misericórdia, de benignidade, de longanimidade com Sodoma e Gomorra eu já tive. Agora chegou o tempo do juízo. E quando Abraão recebe essa revelação de Deus, ele então intercede pelos justos que ele cria que havia naquela cidade. Ele intercede pelo sobrinho dele, Ló, que vivia lá. Deus livra Ló e a família de Ló do juízo que veio sobre Sodoma e Gomorra. E o que eu entendi no momento de oração, quando esse texto veio à minha mente? Deus é um Deus de revelação. Nós não saberíamos nada sobre Ele se Ele não se revelasse. Tudo que a gente sabe sobre Deus, a gente é totalmente dependente da revelação dele. O Espírito Santo é um espírito de revelação, né? Ele nos revela o pecado, a justiça e o juízo, né? O pecado, o juízo e a justiça, enfim. E eu entendi que tem parte dos planos de Deus que agrada a Ele partilhar com seus filhos e que a gente deveria então sim buscar qual é a parte nisso tudo que a gente precisa entender, o que Deus quer que a gente saiba. Eu lembro quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, falsos profetas diziam: não, isso vai durar pouco. Uns diziam que não ia nem acontecer, outros diziam que ia durar pouco. E Jeremias, porque tinha recebido revelação de Deus, falou: olha, fiquem aí, vai durar muito tempo. Construam casas, façam negócios, porque vocês não vão voltar tão cedo. Vocês entendem por que é importante a gente saber o que Deus tem para revelar nisso tudo? Para que a gente tome as ações corretas, para que a gente se posicione de forma sábia. Então, esse foi o primeiro texto que falou muito comigo. O segundo texto foi o de Esther 4. Esther já era rainha e ela era uma judia. E houve um momento na história do Império Persa, com conjunturas que o livro todo narra, que foi assinado um decreto pelo rei de extermínio do povo judeu. Né? Haveria um dia autorizado para que o povo judeu simplesmente fosse dizimado por todo o Império Persa. E o tio de Esther fica sabendo desse decreto, faz, né, Esther tomar conhecimento desse decreto também. E aí a frase que falou muito comigo, a frase que me foi lembrada na hora da oração, que ele vira para Esther e diz: será, Esther, que não foi por um momento como este, para um momento como este que Deus te colocou como rainha? E aí Esther então conclama um jejum de 3 dias, né? 3 dias e 3 noites, oração e jejum, porque ela ia entrar na presença do rei. Dentro daquele contexto, Esther só poderia entrar na presença do rei se fosse chamada pelo rei. E ela fala, né, depois de saber da tamanha responsabilidade, depois de proclamar um jejum, ela fala: se eu perecer, pereci. Ela estava disposta a pagar o preço, mas para que a gente tenha essa ousadia, para que a gente possa, no momento desse dificílimo, onde tudo está muito obscuro. Ontem a gente não sabia do que ia acontecer, ninguém tinha ideia, estava todo mundo vivendo a vida normal. E de repente tudo mudou, mudou drasticamente.
mudou de uma forma que talvez as coisas não sejam mais as mesmas, né? Então é necessário estar revestido de muito poder de Deus para que Esther fizesse a ação que fez em defesa do seu povo. Ela conclamou oração e jejum. Então acho que é uma prática extremamente pertinente para o tempo que a gente está vivendo. Para que a gente tenha essa revelação que a gente falou, né, de Abraão, para que a gente faça parte desse plano, para que a gente entenda esse plano, para que a gente seja a voz profética, né, a voz de Deus num tempo como esse. A gente precisa de revelação e a gente precisa estar revestido do poder de Deus. O terceiro texto é um texto que está em Jeremias 32. Só confirmar se é 32. Um texto que já falou comigo em outros momentos da minha vida, que também Deus trouxe à memória. Jeremias foi um profeta que falou sobre a invasão babilônica inúmeras vezes, né? Vamos dizer que esse era o grande tema da pregação de Jeremias, né? O chamado, claro, todos os profetas faziam um chamado ao arrependimento, expunham o pecado, faziam um chamado ao arrependimento. E ele falou que o juízo de Deus sobre Jerusalém viria e que viria através do Império Babilônico. Então a cidade está cercada, está chegando o momento que se cumpriria o que Jeremias tanto apregoou no tempo dele. E Deus chama Jeremias e fala o seguinte: olha só, tem um primo seu que vai te procurar querendo vender um terreno, compra esse terreno. Jeremias, claro, não entende. Jeremias fala: mas Senhor, as rampas estão colocadas sobre o muro, a invasão é iminente. Essa terra vai ficar arrasada, destruída, e o Senhor quer que eu compre um terreno aqui? E Deus fala para Jeremias, né? Ele vai falar: Jeremias, existe alguma coisa difícil para mim? Está no capítulo 32 do livro de Jeremias. Olha, o juízo vai vir. Jerusalém não vai ser poupada. Ela vai ser destruída, ela vai ser levada em cativeiro. O cativeiro vai durar muito tempo, mas no fim, Jeremias, no fim, o fim da história não é esse. No fim, Deus fala, lá no finalzinho, no versículo 37, ele fala assim: eu que os congregarei de todas as terras para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Dar-lhe-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e para bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. No meio do caos, no meio da destruição iminente, da dor, do sofrimento, da morte, da perda, Deus fala: olha, isso é parte da história. Coloca essa escritura num vaso de barro para que ela seja conservada, porque um dia haverá restauração nesse lugar. Um dia antes e agora, né, nesse momento aqui de Jeremias, você vai ver destruição, um dia vai haver restauração, e não é restauração só de terra, é restauração de coisas maiores. Deus sempre está interessado em coisas maiores, Ele está interessado numa aliança. Ele está interessado em entrar em aliança com o homem. Ele está interessado em fazer com que o homem lhe chame de pai. Então, assim, quando eu leio esse texto e vejo, né, essa situação que a gente está vivendo, essa situação não é o fim da história. A gente precisa, assim, de revelação para esse tempo, para que a gente haja com sabedoria, com voz profética. A gente precisa, assim, estar revestido do poder de Deus, como Esther precisou para ter ousadia, para se mover da forma certa, nas atitudes certas. E a gente tem promessa de esperança de que no fim da história todas as coisas vão ser restauradas e de que o Deus que quer que a gente conheça Ele como Pai se revelará de forma grandiosa e vai atrair para si seus filhos. Espero que isso te conforte, espero que isso te inspire. Leia esses 3 textos: Gênesis 18, Esther 4 e Jeremias 32.